Olá, pessoas. Eu vim aqui hoje para bater um pouco de papo com vocês sobre algumas coisas que me incomodam, que me comove. E, primeiramente, eu gostaria de já pedir desculpas, porque eu não sou uma blogueira, então não tenho um cenário sofisticado e nem penteado, maquiagem, nem um discurso apropriado para as mídias sociais. Então, partindo dessa premissa, tentem me ouvir como uma cidadã comum que deseja falar algo, que pode ser algo do seu interesse, ou não. Mas enfim, vou ler um pouco do que eu escrevi, né, sobre as coisas que eu pesquisei. Eu quero falar um pouco sobre a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet. Tenho visto muitas informações equivocadas sobre a lei, algumas afirmações polêmicas e muitas fake news criadas com o objetivo de deturpar a classe artística e muito fortemente compartilhada pelas tias do Zap. Então fui atrás de informação neste complexo mundo da internet, onde você tem que checar as informações e tem que checar de onde elas vêm, qual é, sabe, a origem daquela informação, quem escreveu, se são pessoas idôneas, se são sites idôneos, né? Se são pessoas que realmente querem informar ou só querem propagar uma informação equivocada. Mas vamos lá. Ah, eu peguei alguns trechos da lei propriamente dita no site do. Deixa eu conferir aqui, mas é um site do governo. Deixa eu ver aqui nas minhas referências, só um minuto. No site do planalto.gov, tá? Então, segundo, para regras para um projeto ser beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Segundo estabelecido no artigo 3º da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, isso, a lei existe desde 1930 e 91, então ela tem 31 anos, estamos em 2022. Os projetos culturais do PRONAC deverão atender pelo menos um dos objetivos listados para terem recursos captados e canalizados em suas funções. 1. Incentivar a formação artística e cultural. 2. Fomentar a produção cultural e artística. 3. Preservar e difundir o patrimônio artístico, cultural e histórico. 4. Estimular o conhecimento de bens e valores culturais. E 5. Apoiar outras atividades culturais e artísticas. A lei. O artigo 1º fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura do PRONAC, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a. Eu anotei só algumas coisas que eu achei bastante importantes, então pode ficar um pouquinho chato, assim, de ouvir, mas são coisas que são importantes de saber, né? E lembrando que essas informações, elas estão detalhadas aqui na internet, ao alcance de todo mundo, tá? Então, eu anotei o 2, né, que é promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. O que eu entendi sobre isso? Que é para valorizar a cultura regional, a cultura local, aquela cultura que é produzida ali no bairro pobre, sabe? E ter o mínimo de incentivo para que essa cultura chegue a própria região onde ela tá, entende? 3. Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores. Eu acho que tá falando mais ou menos
aí de algo parecido, né? 4, proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira responsáveis pelo pluralismo cultural nacional. E para mim, o que significa o pluralismo cultural nacional? Significa que isso não vai ficar, que o Brasil inteiro não vai ficar só sob a formação da TV, por exemplo, é, que ela tá ali numa determinada região privilegiada do país e que mostra o que ela quer mostrar, o que aquela determinada TV quer mostrar. Fala sobre esse pluralismo da cultura nacional, quer dizer muito mais, quer dizer sobre o que é produzido em cada região, de fato, a produção cultural de cada região, de fato. Tá? E essa é uma interpretação muito pessoal também, gente. Eu acho que se vocês forem atrás da informação completa como está lá, e sobre artigos a respeito da lei ou a respeito da arte, vocês vão encontrar uma vastidão de informação que pode, sim, que vocês são críticos, vocês têm que serem críticos sobre a informação que vocês veem. Então, vocês vão interpretar da forma que vocês têm as ferramentas para interpretar, certo? Que a sua formação cultural te subsidiou para interpretar aquela informação que está ali. Então, isso eu acho bem importante. No artigo 3º, eu vou ler o artigo e algumas seções dele. Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1º desta lei, os projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do PRONAC atenderão, pelo menos, um dos seguintes objetivos. Aí tem alguns citados, né? Eu marquei aqui alguns que eu julguei importante, mas voltando ao que eu já tinha falado, a informação está completa na internet, dá para todo mundo ter acesso. O 3, preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico mediante D, ele tem A, B, C e D. Proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais. Aí vem o 4 também, estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais mediante. Letra A, distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artísticos. Isso acontece, né, eu acho que independente de ser uma obra que seja produzida pela Lei Rouanet, né? Acontece de você. Eu já assisti espetáculos no Teatro Municipal de São Paulo, nos CELS, nos teatros dos CELS, que são espaços de cultura e lazer muito importantes para as comunidades. E eu já assisti belos espetáculos lá. E também peguei ingressos gratuitos para assistir em outros locais também. Então, eu acho que o ter acesso gratuito é muito importante. Se você pode pagar, ótimo, mas o ter acesso gratuito é muito importante para as comunidades se beneficiarem desse acesso, né? Para as comunidades se beneficiarem dessa obra artística que está sendo explanada ali, que está sendo exposta ali, né? Porque é gostoso, porque faz bem para a alma, né? Você assistir um espetáculo. E não tô falando só da alma da pessoa que pode pagar, faz bem para a alma do ser humano. Algumas informações adicionais que eu achei aqui já são de outros sites, né? A Lei Rouanet, oficialmente Lei Federal de Incentivo à Cultura, é denominada, dada a lei
número 8.313, do dia 23 de dezembro de 1991, que ela foi quando ela foi implantada pelo governo Fernando Collor, né? A edição da revista História da Biblioteca Nacional foi a maior revista de literatura historiográfica do Brasil. A publicação contou com o apoio monetário da Lei Rouanet, da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. De acordo com um estudo realizado em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas, durante os 27 anos de existência dessa lei, 27 porque essa pesquisa foi realizada em 2018, tá, gente? Durante os 27 anos de existência dessa lei, a cada R$ 1 do que foi investido por patrocinadores em projetos culturais por meio da Lei Rouanet, R$ 1,59 retornou para a economia do país, ou seja, um grau de alavancagem financeira de 59%, e seu impacto reverberou em 68 atividades econômicas diferentes, do transporte ao turismo, do setor alimentício às finanças. Lembrando que essa lei, para um projeto ser apadrinhado pela lei, quer dizer, não é bem financiado, né, pela lei, ele não, primeiro que ele quase nunca é 100% financiado. Não é para pagar o salário dos artistas, em sim para produzir a obra, que é muito caro produzir uma obra artística, seja livro, peça de teatro, seja um álbum musical, seja, sabe, as obras artísticas elas são muito caras para ser produzidas, né? E para você conseguir, não é um caminho tão fácil assim como se pensa, né? É só você ir lá, pedir e pronto. Não. Você o seu projeto apresentado, ele tem que ser muito bem apresentado e tem que fazer sentido para aquela população, e ele tem que ser aprovado também pelo Ministério da Cultura, que hoje, infelizmente, né, o Ministério da Cultura foi desmantelado, vamos dizer assim, né? Hoje a cultura ela tá ela tá ali atrelada ao Ministério do Turismo, né? Então, o que eu acho que é uma pena. Mas vamos lá, isso é história para um outro vídeo. O fundador da Lei Rouanet, aliás, a Lei de Incentivo à Cultura, Lei Nacional de Incentivo à Cultura, ela ficou conhecida como Lei Rouanet justamente pelo sobrenome do fundador da lei, que é o Sérgio Paulo Rouanet. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né, em 23 de fevereiro de 1934, e ele morreu em 3 de julho de 2022, desse ano, né? Foi um diplomata, filósofo, antropólogo, professor universitário, tradutor e ensaísta brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, e até a data de sua morte, desde 1992 até a data de sua morte, Rouanet foi também ocupante da cadeira 34 da Academia Brasileira de Filosofia. E aí se fala muito sobre as ligações da Lei Rouanet com a esquerda e tal. E essa é uma polêmica que eu não vou me aprofundar muito, senão esse vídeo teria umas 3 horas de duração. E eu não tenho conhecimento, nem fiz uma pesquisa tão vasta, apesar de acreditar muito fortemente que ela não é produzida pela esquerda, a lei não é produzida pela esquerda, ela foi implantada no governo Collor. Na época do governo Lula, ela foi, assim, fortemente criticada ali pelo Ministério da Cultura e inclusive pelo ministro da Cultura, o Gilberto Gil, na época, né, que
que ele fez algumas modificações na lei, enfim, tem material pra caramba aí para vocês se aprofundarem nessas informações. E, na verdade, as ligações da esquerda com a classe artística são anteriores a qualquer mecanismo de fomento à cultura que exista hoje. Há modernamente uma identificação da classe artística com a esquerda, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, por outros motivos, obviamente. Ludwig, perdão pela pronúncia, mas eu vou ler da forma que eu tô lendo, eu vou pronunciar da forma que eu tô lendo. Ludwig von Mises mostra no livro A Mentalidade Anticapitalista o mecanismo pelo qual os artistas têm a tendência a odiar o capitalismo, identificando-se assim com a esquerda. Afinal, o trabalho artístico é o que menos tem previsibilidade em relação ao consumo. Eu acho que essa é uma informação a se pensar também a respeito disso. Não é porque e eu não tô falando de todo artístico, de todo artista e da classe artística em peso. Nós sabemos muito bem que tem muito artista que é de direita e muitos apoiadores do atual governo, e que assim, eu acredito que são profundos conhecedores de cultura e mesmo assim apoiam esse governo que é extremamente problemático por tudo que se sabe dele, né? Ele não veio com uma campanha desde a primeira eleição, ele não veio com uma campanha de, olha, eu sou um protetor das minorias, eu quero, sabe, proteger os territórios indígenas, eu tenho projetos para acolher a população negra. Na realidade, foi o contrário disso. Tudo ao contrário disso, né? Bom, mas eu escrevi aqui um pouco sobre para que serve a arte. E eu escrevi de um modo muito, assim, um pouco da minha cabeça também, né? De como eu entendo para que serve a arte, tá? Eu flerto com a arte, não que eu seja uma artista, mas eu flerto com a arte desde sei lá, desde minha infância e o pouco acesso que eu tive, e já na vida adulta, participando um pouco de teatro e conhecendo melhor a arte e da forma como a arte sempre me impactou e me sensibilizou, né? Então, na minha cabeça, para que serve a arte? A arte serve para o ser humano expressar seus sentimentos, convicções, aprendizados, contar uma história, etc. A arte serve para sensibilizar o olhar das pessoas sobre as coisas, acontecimentos e sobre o futuro. Mas está longe de ser só isso. Dependendo da época que a obra é produzida, ela serve para o estudo daquela sociedade, época ou contexto em que foi criada. A arte serve para sensibilizar o nosso olhar sobre a nossa vida. Quando falo de arte, não estou falando da classe artística ou de um determinado artista, mas de algo muito maior que sensibiliza os povos desde que o mundo é mundo. Em resumo, isso é, para mim, para que serve a arte. E, na minha opinião, leis de incentivo à cultura, a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, é importante
independente de todas as críticas que ela recebe, dos problemas que a gente sabe, tem conhecimento de que ela tem, né? É, ela serve para que a cultura não morra, para que a cultura não seja esvaziada e que a gente não receba todas as informações e a nossa formação não seja feita de forma, digamos, arbitrária e com o pensamento de uma só pessoa ou de uma só direção. Então, a arte serve para abrir caminho do nosso olhar sobre o curso da vida. É isso.